Bom dia! Na aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre higiene na alimentação. Higiene ao se preparar um alimento, ao se guardar um alimento, né? Então, nós vamos falar quão isso é importante para a nossa saúde, porque tem algumas doenças que elas são causadas através, né, da má condução dos alimentos, no armazenamento, quando a gente armazena de forma errada os alimentos, na hora do preparo dos alimentos, nós também não temos uma higiene adequada, então ela causa algumas doenças e doenças graves que podem até nos levar à morte. Então, quando a gente fala sobre a preparação dos alimentos, nós temos que ter em mente que nós estamos ali cuidando de vidas, e vidas como a minha, como a sua, que vamos ali nos alimentar daquilo que estamos produzindo, daquilo que estamos preparando. Então, devemos ter aí a condução adequada no preparo destes alimentos. E quais são os cuidados que nós devemos ter ao se preparar um alimento? Então, começando pelas mãos. Nós estamos aí, por causa do coronavírus, falando que a gente tem que sempre manter as mãos limpas. E ao se preparar um alimento, essa preocupação ainda é maior. Então, sempre, em todo momento que você está ali fazendo um alimento, preparando um alimento, o cuidado em lavar as mãos de maneira adequada, isso é muito importante. Outro aspecto muito importante, se você tem algum corte, algum machucado na mão, esse machucado ele deve ser protegido para que não tenha contato com o alimento, porque ele também pode transmitir ou até mesmo contrair bactérias do que estão nos alimentos, e aí aquele machucado inflamar, e aí outras coisas também podem acontecer. Então, se você tem algum corte na mão, esse corte ele deve ser protegido para não ter contato com o alimento. Nós também temos que ter cuidado com a boca, porque ao falar nós podemos transmitir saliva para o alimento. Então, isso também é muito importante, porque a nossa saliva também contém bactérias. Questão de cabelo, o cabelo deve estar sempre preso, sempre amarrado, se possível com uma touca, protegendo, porque nós principalmente as mulheres, temos muita queda de cabelo. Então, esse cabelo, ele pode vir, né, parar em um alimento e aí contaminar esse alimento com algumas bactérias, fungos que tenham em nossos cabelos. Então, esses são hábitos que são muito importantes na hora de se preparar um alimento e que pode evitar aí doenças muito graves. Agora, nós vamos falar falar um pouco sobre essas doenças, né? Que são várias doenças que existem e elas podem ser contraídas através de 3 micro-organismos, que são os fungos, as bactérias e os vírus. Os fungos, eles proliferam através das frutas, legumes e verduras. Ele precisa de umidade para se proliferar. As bactérias, elas necessitam de um ambiente com água, alimento e calor. E os vírus, eles precisam estar dentro do corpo humano para se proliferar. Então, às vezes a gente espirra perto da comida, estamos gripados, nós estamos transmitindo o vírus para o alimento. Tá vendo o tanto que é sério? E aí, esses 3 micro-organismos, eles podem aí causar, uma das doenças que ele pode causar é a salmonelose. O que é essa doença? De onde que ela vem? Ela vem através das fezes, tanto as fezes animais como as fezes do ser humano. Eu estou ali preparando o alimento, deu vontade no banheiro, vou lá no banheiro, fiz o que precisava, esqueci de lavar a mão e voltei. A gente pode estar aí transmitindo a salmonela para os alimentos. E é uma bactéria muito forte, causa algo assim terrível no ser humano. Então, tá vendo? Ou às vezes tá mexendo com um alimento, pega num cachorro, isso
é a maneira que a salmonela, que a salmonelose pode acontecer e aí transmitir essa bactéria para os alimentos. E como que a gente pode evitar? Cozinhando muito bem os alimentos, fazendo aí o preparo adequado dos alimentos, tendo, né, a higiene muito bem preparada, né, fazendo muito bem a higiene para nós evitarmos então a salmonelose. Qual é a outra doença? Nós temos a febre tifoide. O que é a febre tifoide? Ela é transmitida, né? Ela é encontrada nas fezes, urina humana, mãos contaminadas, água contaminada por esgoto, hortaliças contaminadas, né? Por adubo fecal humano. O que é adubo fecal humano? É fezes humanas. Então, se aquele adubo que foi colocado na planta ele está contaminado, ele pode passar para a planta e aí quando nós compramos ali as verduras, hortaliças, se nós não lavarmos direito, se nós não tivermos a higiene adequada, nós podemos contrair aí essas bactérias, esses fungos e ser prejudicial à nossa saúde. Então, por isso que é muito importante nós termos essa higiene adequada. Nós também temos o botulismo. O que é o botulismo? Onde que ele está presente? Nos solos, nos vegetais, nos frutos, nos peixes. Como que é feita a contaminação? Através de alimentos enlatados, com processo adequado, embutidos fora de refrigeração. Quando a gente vai no supermercado, que a gente compra aqueles produtos enlatados, embutidos, que não foram armazenados de maneira correta, ele pode ter aí bactérias que pode causar o botulismo. Quais são os sintomas? Náusea, visão dupla, vertigens, perdas de reflexo, dificuldade de falar, paralisia respiratória e até a morte. Tá vendo tanto que é importante? Por isso que quando nós vamos ao supermercado, além de olhar o preço, nós temos que olhar a qualidade dos alimentos que nós estamos consumindo. Não é de qualquer maneira que os alimentos podem ser armazenados. Por isso que nós temos aí a vigilância sanitária. O que a vigilância sanitária faz? Ela visita, né, supermercados, todos esses comércios que vendem alimentos para saber se aqueles alimentos eles estão sendo armazenados, estão sendo produzidos de maneira adequada, para que não aconteça o que é a contaminação do alimento e ser transmitida para o ser humano. Então, vocês viram como é importante nós estarmos atentos à higiene e condução dos alimentos. Eu vou passar um vídeo para vocês agora, no qual nós vamos ver uma entrevista sobre alguns hábitos que nós temos em nossas casas que são hábitos ruins, que ajudam na proliferação de bactérias e fungos. Então, fiquem atentos e observe, será que eu estou fazendo isso na minha casa? Será que eu estou proliferando aí as bactérias e os fungos na minha casa? E será que eu estou tendo a higiene necessária para a condução de um alimento? Será que eu estou guardando o alimento de maneira correta? Então, fiquem atentos aí.